Boa noite a todos aí. Inicialmente, nossa postura desde o princípio do jogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito ruim, muito abaixo de tudo que a gente vem produzindo e da maneira como a gente vem atuando. A derrota hoje ela passa muito menos pelos aspectos táticos do jogo, passa muito mais pela energia, pela disposição, pontos que a gente acabou deixando muito a desejar. A gente sabe bem, e é dolorido o momento, mas a gente precisa entender e conviver com tudo que aconteceu e já mudar a chave logo, porque sábado tem Atlético Mineiro e a postura ela vai ser outra, ela não tem que ser outra, ela vai ser outra, porque o jogo exigiu uma postura, uma energia, uma dedicação nossa que ela não aconteceu e condicionou demais o resultado do jogo. O gol no princípio ele condiciona muito, né, a atuação e obviamente que a preparação para o jogo ela foi feita. Trabalhamos muito em cima dessa partida e por isso que hoje a gente vem aqui e dói ainda mais explicar, porque a preparação ela foi toda realizada como ela tinha que ser. Os jogadores foram alertados para aquilo que a partida se condicionaria, para aquilo que o Santos levaria a partida, para um jogo de duelo, para um jogo de entrega, um jogo de energia. Mostramos para eles os dados que o primeiro tempo do Santos, principalmente aqui na Vila, é um primeiro tempo de uma pressão intensa em cima do adversário, que a gente teria pouco tempo, pouco espaço para poder tomar as melhores decisões. Iniciamos o jogo até ali no gol, encontrando esses espaços, e aí a partir do gol a gente para de encontrar os espaços e também a nossa energia ela não foi adequada para aquilo que a partida precisava. Vamos lá. Primeiro com relação ao Garro. O Garro vem de um tempo parado, foi acordado juntamente com o atleta, fisiologia, departamento médico e departamento físico, que ele estaria disponível para o jogo 25 a 30 minutos apenas. Mesma situação do Memphis, que também conversou com todas essas áreas e foi decidido que também, por conta do que aconteceu na data FIFA anterior, que o Memphis também estaria disponível para 25 a 30 minutos, por isso que os dois não retornaram no intervalo. Obviamente que a gente teria necessidade, mas também a gente precisa pensar na sequência, para que esses jogadores eles tenham uma sequência maior, principalmente com relação à lesão, à recuperação. Então era necessário que nesse jogo eles fizessem só de 25 a 30 minutos, mas foi acordado isso com todas as áreas do clube e a gente seguiu o planejamento para eles. O Gui ele não fez um bom primeiro tempo, então a alteração ela foi técnica e taticamente também a gente precisaria de um homem mais de flutuação, que o Kaique poderia nos dar isso, ora aberto pelo lado, ora um pouco mais por dentro. Infelizmente, né, acabou não saindo da maneira como a gente planejou o jogo e foi necessário fazer essa alteração, mas é um atleta que a gente, obviamente, vocês sabem que a gente confia muito, não à toa colocamos o Gui para jogar e sem nenhuma dúvida com relação a isso. O professor desde o princípio apostou muito no Gui, não só no Gui como em todos os meninos. Hoje o nosso banco era um banco praticamente sub-20, então a gente fez essa aposta em todos os garotos que deram um respaldo bom para a gente. André entrou bem no jogo, Kaique entrou bem no jogo, então é importante também, dentro de tudo de ruim que aconteceu hoje, que a gente não queria esse resultado, mas também valorizar algumas coisas boas que aconteceram na equipe. O Martínez, a partir de amanhã, vamos entender também o que aconteceu. O Martínez chegou hoje no seu treinamento, não participou de toda a preparação aí na data FIFA, e a partir de amanhã a gente conversa com ele, vai entender o que aconteceu, para ir após isso definir qual é a situação com relação ao Martínez. Primeiro, né, valorizar também, parabenizar o adversário, que fez um grande jogo. Tecnicamente, hoje a gente não foi assertivo, como fomos nos últimos jogos. Então, isso acabou dificultando muito a nossa saída.
a gente não conseguia encontrar os homens livres. A pressão que o Santos exerceu, ela foi uma pressão que dificultou muito para a gente, foi nos tirando do jogo com o passar do tempo. E infelizmente a gente não conseguiu encontrar os espaços que o jogo vinha desenhando para nós. Então, a partir do momento que a tua energia está mais baixa e tecnicamente você não está assertivo, você acaba tendo muita dificuldade para conseguir construir, para conseguir encontrar as melhores opções, tanto dos espaços que o jogo oferece, também os jogadores melhores posicionados. Dificultou também bastante no primeiro tempo o posicionamento dos nossos homens de frente, que em muitos momentos estavam muito em cima da última linha, não só Gui e Yuri, mas em alguns momentos a gente também ficou com o Breno em cima da última linha, e isso acabou dificultando bastante também a nossa construção. Tentamos acertar no segundo tempo, a gente volta e aí toma um gol logo com 7, 8 minutos, que aí acaba condicionando toda a partida e fica muito mais difícil de você conseguir buscar o resultado novamente. Obrigado, Bruno. Essa pergunta ela é importante porque no nosso banco a gente tinha um time muito jovem. E o que eu tinha de mais experiente naquele momento, a gente não poderia utilizar por um longo período. Então a ideia era tentar se organizar com os atletas que estavam ali em campo. E a partir disso, né, caso a gente não conseguisse uma resposta, no intervalo colocar os meninos ali. É complicado você jogar toda a responsabilidade, toda a pressão nos meninos que estão subindo agora, que é o caso de André, Dieguinho, Kaique já está um tempo maior, mas entre outros que estavam ali. Então a ideia era tentar se reorganizar com o time que a gente tinha em campo. A gente tentou adiantar o Hugo já na primeira parte para a linha da frente. Nós trabalhamos isso, caso tivesse dificuldade dentro da linha de 5, a gente teria o Hugo na linha da frente, faria duas linhas de 4. O Igor Vinícius ele vinha baixando muito e estava causando muita dificuldade para nós, e aí nós optamos por adiantar o Hugo naquele momento, montar as 2 linhas de 4 ali no final do primeiro tempo e tentar pressionar eles de uma maneira um pouco melhor. Só que aí esbarramos um pouquinho nessa energia e nessa condição que acabou não nos dando uma pressão melhor em cima do adversário e acabou dificultando bastante para nós o jogo no primeiro tempo. Esporte e juventude eu vejo um pouco diferente do Santos. Santos é uma equipe com mais qualidade, vive um momento complicado na competição, mas que tem muito recurso aqui dentro para poder melhorar cada vez mais dentro do campeonato. O que eu vejo é que esses momentos ruins eles estão vindo logo após bons momentos. Como você colocou, foram 3 partidas boas, apesar da derrota com o Flamengo, o empate com o Internacional da maneira como aconteceu, depois a vitória com o Mirassol, que foi um jogo muito efetivo nossa. A espera nossa é de uma postura totalmente diferente para um jogo como esse. A preparação ela foi feita de uma maneira diferente. Os jogadores foram o tempo todo alertados e a gente não conseguiu trazer isso para o jogo de hoje. Então, assim, é uma situação que nos indigna e indigna todos os atletas também. E a mudança de postura ela é para sábado. Sábado a postura vai ser diferente, com toda certeza. A defesa que não tomou gols contra o Mirassol, né, e tomou o gol do Internacional da maneira como aconteceu. Então a gente vinha de 2 grandes jogos ali, defensivamente falando. Tivemos um pouco de dificuldade a mais contra o Mirassol. Acredito que o jogo também contra o Flamengo, principalmente os primeiros 50, 60 minutos, foram momentos muito, muito bons defensivamente falando, onde a gente não deixou com que o adversário criasse, e hoje é um jogo totalmente atípico, que a gente realmente deixou muito a desejar, mas eu não posso em momento nenhum responsabilizar apenas a nossa última linha. Nossa marcação ela acontece com os 10 jogadores mais o goleiro. Então, assim, todo o nosso sistema defensivo, ele hoje não atua da maneira como a gente deveria ter atuado. A nossa taxa de duelos hoje, ganhos, ela foi muito baixa.
Então, num clássico, você ter uma taxa de duelos baixa, você acaba, obviamente, tendo muita dificuldade no jogo e acaba praticamente dando o jogo, oferecendo o jogo para o seu adversário. Você tocou num ponto fundamental, né, com relação ao jogo de hoje, que o Santos encarou como uma final. E foi assim que nós preparamos a equipe, para que a equipe entrasse hoje para jogar uma final. Essa era a ideia do jogo. Eu não consigo te responder dessa maneira, porque nós viemos de grandes jogos também fora de casa. A gente venceu o Fluminense, venceu o Vasco da Gama, me ajuda aí, vencemos o Ceará. E em algum momento, dentro de casa, a gente não vinha conseguindo pontuar. Então, eu não consigo entender dessa forma. Eu vejo que, após alguns momentos bons que a gente vem tendo durante a competição, em algum momento a gente acaba não entrando no jogo da maneira como a gente deveria ter entrado. E aí a gente entra no ponto do Juventude, do Sport, hoje, São Paulo. Então, é muito mais a gente entender por que essa barrigada para baixo e a gente depois ter que novamente se reerguer no jogo seguinte, se a gente consegue manter uma constância dentro do campeonato muito maior. Então é isso que a gente precisa agora, é trazer, né, essa constância maior para, obviamente, dar essa confiança também para o nosso torcedor, que espera que a gente venha com uma sequência de vitórias. Obrigado. Não, pelo contrário. Se tecnicamente eles não tivessem entregado, eles nem estariam aqui com a gente. Esse é o primeiro ponto. O que eu quis dizer é que não dá para a gente jogar toda essa responsabilidade nos meninos. Num clássico, você perdendo 2-0, você fazer essa substituição já no primeiro tempo. E, por um outro lado, você planeja o jogo, né? Pensa no jogo. Então, a gente tinha soluções para caso o plano de jogo não desse certo. Então, defensivamente, a gente tentou fazer o ajuste com relação ao que a gente tinha treinado, primeiramente. E depois, a partir do momento que acabou não dando resultado nenhuma das duas maneiras, a gente foi pro intervalo e resolveu fazer as alterações. Mas, tecnicamente, nós temos uma confiança muito grande nesses atletas, tanto que a todo momento eles estão entrando. E se tem alguém que não tem receio de lançar esses atletas, é o Dorival. Tanto que nós temos 12, você falou hoje, só da base do Corinthians. Então, assim, a gente não tem receio nenhum de colocar eles e confia demais nesses atletas e tem confiança na capacidade deles. E a gente já vinha com alguns meninos dentro de campo, então seria o momento da gente segurar um pouco mais e aí no intervalo fazer essas alterações. Não, Memphis, acredito hoje, né, vamos ver como vai ser no pós-jogo, mas acredito hoje que o Memphis tem a condição de atuar durante os 90 minutos ou boa parte do jogo. E o Garro, acredito que também vai ser uma carga progressiva com ele. Hoje ele fez 30 minutos, vamos ver como ele vai chegar amanhã. Tem todo o peso desse atleta ter ficado aí mais de um mês parado, 6 semanas, se eu não me engano. Então, vamos ver como que ele chega amanhã, para que aí a gente consiga definir o que vai ser melhor para a próxima partida.